Gálatas. Então, abra suas Bíblias, Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 22. Nós vamos estar seguindo nessa noite. E esse texto, gente, é um texto que a gente precisa de muita atenção para a gente entender o que Paulo vai estar falando aqui nessa sequência. Quando eu fui preparar essa mensagem, eu acho que essa mensagem foi a mensagem, eu não preparei ela aqui, eu preparei ela em Capitão Poço, que a gente deu essa série lá também. Eu acho que foi, para eu entender esse texto aqui, eu acho que foi a mensagem que eu tive que mais me dedicar na minha vida e estudar para entender o que o texto queria falar. Então é um texto assim que é um pouco complexo de entender, por isso que eu preciso muito da atenção de vocês aqui, para a gente conseguir então entender aquilo que o texto vai extrair aqui. Amém? Eu devo demorar um pouquinho mais que o normal hoje, mas é importante para a gente conseguir extrair realmente aquilo que vai ser falado aqui. Então, Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 22. Ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicai grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido. Oh, perdão, gente, eu estou em Gênesis aqui, foi mal. Estou viajando, ó. Que a gente vai ler Gênesis depois. E aí Gênesis 3 também. Então vamos lá. 15. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Então, qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Um pouco complexa a leitura, mas vamos orar e nós vamos então começar a falar sobre isso. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que possamos entender aquilo que o texto está falando, e assim, Pai, sair com um entendimento claro do que é viver esse Evangelho, Pai. Ó Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração, tira toda a preocupação, e que nós possamos estar, Pai, aqui focados em ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós estamos estudando a carta aos Gálatas já há algum tempo, e Paulo, ele está insistentemente tentando nos convencer que nós não somos justificados pela lei. Ele está falando que nós somos justificados pela graça. Então nós já estamos há 3 capítulos, Paulo falando a mesma coisa. Nós somos justificados pela graça e não pela lei. Então chega nesse momento, talvez, alguns de nós já possam estar a essa altura se fazendo uma pergunta. Já que é pela graça e não é pela lei, então por que a lei foi instituída? Então por que
a lei, ela foi dada. Se há 3 capítulos, Paulo, ele está falando insistentemente contra a lei, que Paulo está há 3 capítulos batendo na lei o tempo todo. Será que Paulo, ele é contra a lei? Por que será, então, que veio essa ideia da lei? A lei, por que a lei foi introduzida, então? Por que a lei foi dada? Será, meus amados, que existe propósito na lei? Será que existe instituição da lei dentro de um propósito? Irmãos, é exatamente isso. E essas perguntas que Paulo ele vai responder nesse trecho. Porque Paulo hoje aqui, ele vai nos trazer uma compreensão que é maravilhosa sobre a lei. Paulo aqui, ele vai fazer a gente chegar a uma conclusão de que a lei ela é algo incrível, de que a lei ela é algo bom, de que a lei ela é algo positivo, mas ela é algo bom, incrível e positivo dentro do seu propósito. Nós já sabemos que a lei, irmãos, ela não serve para a gente, para nós nos justificarmos. Nós já sabemos que a lei não é a base pelo qual nós nos relacionamos com Deus, mas a lei, ela tem o seu propósito. E aqui no versículo 15, então, Paulo ele começa usando um exemplo comum, um exemplo cotidiano do nosso dia a dia e do dia a dia daqueles irmãos. Ele começa falando, olha, pense num testamento. Ele começa o versículo 15 falando sobre isso. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula. Então ele começa falando, irmãos, pense num testamento. Um testamento é o quê? É algo irrevogável. Mas um testamento, gente, não necessariamente expressa justiça. Um testamento, ele expressa o quê? Desejo. Vamos pensar num testamento em forma de expressão de desejo. Por exemplo, um pai que faz um testamento antes de morrer. Quando ele morre, a família abre o testamento e ele tem 2 filhos. E ali no testamento daquele pai está o quê? Está uma porcentagem maior para um filho e uma porcentagem menor para o outro filho. O filho que fica com a porcentagem menor, o que ele vai achar? Ele vai achar que esse testamento é o quê? É injusto, porque ele é filho tanto quanto o outro filho. Então ele chega para o advogado e fala, eu não concordo com esse testamento, porque ele é injusto. Sabe o que o advogado vai falar para ele? Eu não posso fazer nada. Sabe por quê? Porque essa é a expressão de desejo do seu pai. O seu pai deixou um testamento desejando deixar uma herança maior para um filho do que para outro filho. Então, meus amados, a essência de um testamento, ela é o quê? Ela é expressar um desejo. E quando a gente pensa em testamento, logo nós pensamos o quê? Nós pensamos no Antigo e no Novo Testamento. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo ele está dizendo que o Novo Testamento, ele não substitui o Antigo Testamento. Porque se ele substituísse o Antigo Testamento, a gente estava perdido. Paulo está falando que o Antigo Testamento, ele é irrevogável. E o Novo Testamento não pode revogá-lo, não pode revogar o Antigo Testamento. Mas Paulo aqui, meus amados, ele não está fazendo uma transição do Antigo Testamento, da lei, e trazendo para o Novo Testamento, para o meio da graça que ele está falando tanto. Mas Paulo, ele está fazendo o quê? Uma transição da promessa de Deus, que está no Antigo Testamento, para cá. Então, que promessa é essa que Paulo está falando? Essa promessa está no versículo 16 e 17. Ele fala assim, ó, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um, isto é, Cristo. Quero dizer, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Então, Paulo aqui ele está falando de algo magnífico, para a gente entender nessa noite. Porque ele está falando que antes da lei existia o quê? Uma promessa. Antes do testamento, existia um outro testamento, um primeiro testamento. E esse testamento
Não é um testamento com base num acordo, como seria o Antigo Testamento da lei, mas é um testamento com base de uma promessa. E ele está falando, Paulo diz, então, meus amados, que a promessa que veio, ela veio antes da lei que foi dada a Israel, ou seja, 430 anos antes de a lei ser estabelecida, Deus já tinha feito uma promessa com Abraão. A lei só viria 430 anos depois, ou seja, o que é a lei? A lei, esse testamento que ele tanto está batendo. Então, Paulo, ele começa a falar que o objetivo, meus amados, da promessa não é um acordo baseado na lei, mas o objetivo da promessa é algo que foi dado por Deus antes da lei vir. Então, quando a gente pensa em lei e a gente pensa em promessa, a gente começa a ver que são duas expressões completamente diferentes. Por quê? Porque promessa diz respeito ao quê? A um presente. E lei diz respeito a quê? A um contrato. Então, amados, Deus fala para Abraão, olha, eu tenho, Abraão, uma promessa para você, ou seja, eu tenho um presente para você. 430 anos depois, Deus chega para Israel e fala, Israel, eu tenho uma lei para você, ou seja, eu tenho um acordo com você. Esse exemplo a gente entende de promessa, e a gente entende de acordo, por exemplo, com nossos filhos. O Tito, se eu chegar para o Tito assim e falar, Tito, eu tenho um presente para você, eu vou te dar um presente. O que eu estou fazendo para ele? Estou fazendo uma promessa. Filho, vamos lá no shopping, eu vou comprar um presente para você. Agora, se eu condicionar o presente a uma atitude, isso vira acordo. Se eu falar para ele, Tito, eu só vou te dar esse presente se no final do ano você passar de série. Então, aí eu vou te dar o presente que você quer. Ou seja, promessa é presente. Agora, lei ou testamento é o quê? É acordo. Amém? Até aí está claro? Então, quando a gente pensa em promessa, meus amados, a gente vê que promessa, ela é presente, e ela não é um acordo. A promessa não está baseada dentro de uma lei. Sabe por quê? Porque quando a promessa, ela é condicionada, ela não é mais presente. Quando a promessa ela é condicionada, ela vira o quê? Ela vira um acordo. Então, essa é a diferença da promessa de Deus em Abraão para o testamento baseado na lei que Deus deu para o povo 430 anos. Por que, irmãos, é importante a gente entender isso? Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente age assim com as pessoas. E, meus amados, e o problema é que, às vezes, nós projetamos o nosso relacionamento com Deus dessa forma. A gente olha para Deus não como um pai presente, que presenteia os seus filhos de forma gratuita, mas a gente olha para Deus como alguém que apenas remunera bom comportamento. Então a gente olha para Deus e a gente fala assim, ó, se eu for um bom filho, Ele vai o quê? Me presentear. Se eu me comportar mal, o que Deus vai fazer comigo? Vai me amaldiçoar. Essa é a lógica, sabe do que, meus amados? Da religiosidade. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela não pinta Deus como um pai que presenteia seus filhos gratuitamente. Mas a religiosidade, ela pinta Deus como um sujeito que apenas reage e nunca age em favor de seus filhos. E só reage, e só age positivamente, meus amados, quando seus filhos têm ações positivas. E a gente coloca, às vezes, o nosso relacionamento com Deus dessa forma. Nós olhamos para Deus como alguém que vai remunerar a gente para nos dar a bênção ou nos dar alguma coisa pelo um acordo, e não através de uma promessa. A promessa, meus amados, para Abraão foi através do descendente. Ou seja, quem é esse descendente que Deus está falando aqui? É Jesus. Então, nós começamos a ver que desde o início, meus amados, o propósito de Deus para a humanidade nunca foi ter um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Mas o propósito de Deus para a humanidade foi o quê? Ter a graça através de Jesus, no meio disso, uma lei para nos ensinar como viver, para nos ensinar a viver, né? E no final, a graça sendo apresentada
com Jesus. Então isso nos ajuda a entender muitas coisas. Sabe por quê? Porque talvez você viveu a vida toda pensando em Deus e pensando no Evangelho assim, ó, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, o Deus da lei e o Deus da graça. Irmãos, não tem divisão de Deus, é o mesmo Deus. Sabe por quê? Porque desde o início, desde Gênesis, Deus ele está fazendo a promessa dele ser cumprida no meio da humanidade, para as nossas vidas. E aí o texto de Gênesis capítulo 3, que eu comecei a ler no início, o versículo 15 que eu queria ler, fala isso. Ele fala assim, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, meus amados, o que acontece aqui? Eu já falei isso na outra pregação que eu fiz sobre Gálatas. No mesmo dia que o homem pecou, Deus ele revelou o Salvador. No mesmo dia que o homem pecou, Deus ele fez a promessa da graça. Quando ele falou, olha, eu vou dar aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é que vai pisar na cabeça da serpente? O Cristo, Jesus. Ou seja, então nós começamos a ver, meus amados, que desde o início, a base pelo qual a humanidade se relaciona com Deus sempre foi a mesma, foi através do descendente prometido, que é Jesus. Então, sempre, o nosso relacionamento com Deus, sempre foi, meus amados, baseado em promessa, e nunca foi baseado em lei. O nosso relacionamento com Deus, ele sempre foi baseado na promessa que Deus fez a Abraão, que daria o descendente para que a graça dele já instituída, para nos resgatar do pecado que nós fizemos, e de forma que nós viramos pecadores, para ter comunhão de novo com Deus. Então a gente começa a ver que a nossa vida, ela está baseada numa promessa de Deus, que é o descendente que fez uma obra de salvação, e nunca foi pela lei, nunca foi para cumprir uma lei que a gente vai ser salvo. Amém ou não amém? Em Gênesis capítulo 15, Deus, falando sobre essa promessa, para a gente entender como Deus fez essa promessa, Deus ele promete para Abraão uma terra por herança. E ali, Abraão, ele está em dúvida dessa terra por herança, dessa promessa que Deus ia dar. Então, o que acontece ali? Quando eles iam fazer, eu também já falei em alguma pregação isso aqui, quando eles iam fazer um acordo naquele tempo, reis, povos tribais, o que eles faziam? Eles pegavam alguns animais, eles partiam o animal no meio, lembra que eu já falei sobre isso? Eles partiam o animal no meio e colocavam uma fileira assim. Ali tinha uma vaca, tinha pombos, tinha um monte de coisa. E eles partiam e colocavam assim, metade de um lado e metade do outro. E aí, como que era o acordo? Quando os animais estavam partidos no meio, os dois reis passavam para fazer uma promessa, uma aliança, para fazer uma aliança que simbolizava a paz. E eles passavam no meio, simbolizando o quê? Se você descumprir a sua parte, que aconteça com você o que aconteceu com esses animais, que vocês sejam partidos no meio. Então, em Gênesis capítulo 15, alguns capítulos à frente, Abraão está com essa dúvida. E Deus então fala, Abraão, vamos fazer uma promessa. Pega os animais, parta os animais no meio, e agora nós vamos fazer essa aliança, para você ver que a minha promessa vai ser cumprida com você. Eu vou fazer uma aliança com você. E aí, amados, o que acontece lá no texto? Acontece que na hora que Deus fala assim, agora vamos passar, vamos fazer a nossa aliança. Sabe o que acontece? Acontece, meus amados, que Deus faz Abraão pegar no sono. E só Deus passa no meio. Abraão não passa. Simbolizando o que, meus amados? Que só quem faz a promessa, só quem faz a aliança é Deus, porque só Deus tem condições de realizar uma promessa. Nós não teríamos condições de realizar essa promessa, esse acordo de cumprir a nossa parte com Deus, nós não teríamos condições. É por isso que Deus ele passa e Abraão não passa.
Irmãos, parece aqui que Deus, Ele está propondo um acordo a Abraão. Olha só, Abraão, eu tenho uma parte, mas você tem outra parte. Eu tenho uma responsabilidade e você tem outra responsabilidade. Então parece que Deus está falando assim, Abraão, vamos assinar um acordo, passando pelo meio. Irmãos, Deus não deixou Abraão passar. Sabe o que isso mostra? Isso mostra, meus amados, que Deus está falando para Abraão, que ele vai cumprir a parte dele, independentemente de Abraão cumprir a parte dele ou não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cumpre a promessa que Ele estabeleceu. Porque, meus amados, Ele não fez um acordo com a gente de testamento, mas Ele fez uma promessa vindo dEle, e Ele é o dono da promessa. Quem é a promessa? É o Filho. Então, meus amados, nós começamos a ver que a gente começa a entender que a promessa da salvação, ela se cumpre em nossas vidas, quando a gente vê que ela não depende de nós. A gente começa a entender a obra da salvação, quando a gente entende que ela não depende de nós, mas ela depende de Deus. Sabe por quê? Porque é Deus que é a garantia da sua própria promessa, e Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda, Deus não é mentiroso, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é aquele que não mente, Ele não muda, irmãos, nós mudamos. Então, meus amados, é como se Deus olhasse para nós e falasse assim, vamos fazer um acordo para a salvação? Aperta minha mão aqui. Quando a gente vem para apertar a mão, Deus fala assim, Deus tira a mão e fala, não vou apertar. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir cumprir a sua parte. Então, ao invés de fazer um acordo com você para a salvação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um presente. Eu vou fazer uma promessa e receba essa promessa agora como presente. E sabe como que vai acontecer? Eu garanto, porque eu sou Deus. É isso que Deus fez no Antigo Testamento com Abraão e com cada um de nós, quando Ele revelou o Filho dele no dia que o homem pecou. Ele falou, eu não vou fazer um acordo com vocês, porque vocês não vão cumprir, então eu vou dar um presente para vocês. Qual é o presente? É a promessa. Quem é a promessa? É o descendente. Quem é o descendente? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós chegamos no versículo 18, e Paulo fala assim, ela lhe dará, não, aqui, estou em Gênesis 3 de novo, deixa eu voltar aqui, 18, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus, porém quem concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Então, olha só, e aqui então ele faz o fechamento do que eu falei, olha, pois se a herança depende da lei, ela já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante o quê? Promessa. Então, meus amados, portanto, em essência não se trata de lei e depois de graça, mas a nossa vida, a nossa relação com Deus, ela se trata, sabe de quê? De graça, intermediada por uma lei para a gente conseguir saber como viver, e de graça sendo cumprido na pessoa de Cristo. Então, nós sempre olhamos, desde quando o mundo foi instituído, para Cristo, nunca foi para a lei. O homem sempre tem que olhar para Cristo para ter o mérito da salvação, e nunca cumpriu os afazeres da lei para ser salvo. Amém ou não amém? E aí então vem a pergunta desse texto, para quem então serve a lei? Se tudo começou em Cristo, e tudo vai terminar em Cristo, para quem então serve a lei? A resposta está no versículo 19 e 20. Ele fala assim, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Irmãos, John Stott, ele falando sobre a graça e a lei e a promessa, ele fala assim, vou ler para vocês. Ele fala assim, para que serve a lei? Depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei de Moisés, porque tinha de piorar as coisas.
antes de poder melhorar. O propósito da lei é erguer a capacidade da respeitabilidade do homem e revelar como ele é de fato. Ele era pecador, rebelde, e sob o julgamento de Deus impotente para se salvar. O propósito da lei é mostrar quem somos. Ainda hoje a lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus, e isso é muito importante. Um dos grandes erros da igreja contemporânea é a tendência de amenizar o pecado e o juízo. Nunca devemos contornar a lei e ir diretamente ao Evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Nenhum homem jamais soube entender o Evangelho, até que a lei lhe fosse revelada. Primeiro, só contra a escuridão do céu, noite densa como tintas, as estrelas começam a aparecer, e só contra o fundo escuro do pecado e do juízo o Evangelho reluz. Traduzindo o que John Stott falou, irmãos, eu e você, a gente só consegue perceber o quão miseráveis e cegos e perdidos somos sem Deus, se a gente não conseguir apreciar a beleza do Evangelho de Jesus Cristo na cruz. Nós só seremos capazes de apreciar a beleza da justiça de Deus e do Evangelho de Deus na cruz quando nós percebemos que nós somos miseráveis, quando nós percebemos que nós somos cegos, que nós estávamos perdidos, que nós estávamos sem Deus. E aí, é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai evangelizar as pessoas. Sabe por quê? Porque geralmente quando a gente chega para alguém que não conhece a Deus, para alguém que ainda não entendeu o que é miserável, que é pecador, para alguém que ainda não entendeu que está totalmente sujo por conta do pecado, eu chego para essa pessoa e falo assim, olha, Deus te ama. E a gente tem que falar que Deus ama mesmo. A pessoa vai falar assim, legal, poxa, que bom. E aí eu falo, mas Jesus morreu por você. A pessoa vai falar, pô, legal, poxa, que bacana, que bom que Jesus morreu por mim. Ele veio perdoar os seus pecados. A pessoa fala, caramba, que legal. Tá, e aí? Sabe o que esse sujeito ele vai pensar? Ele vai falar, rapaz, eu acho que eu não sou tão ruim assim. Sabe por quê? Porque ele nunca vai ser capaz de apreciar o Evangelho. Irmãos, só consegue apreciar o Evangelho quem, meus amados, tem noção real daquilo que é. Então, o que é a lei, amados? A lei, ela é um espelho. Ela é um espelho que a gente olha para ela. Sem a lei, a gente não tinha espelho. Quando a gente chega no espelho, a gente olha para o espelho e a gente vê, caramba, como meu cabelo está bagunçado. Caramba, como eu estou todo bagunçado. Como a minha roupa, ela está rasgada. Como eu estou todo sujo. Irmãos, só que a gente não tinha esse espelho. A gente estava andando por aí achando que tudo estava certo, que tudo estava bom. Então, o que é a lei? A lei, ela não é para apontar o erro dos outros, mas a lei, ela é para ela apontar o que é o meu erro. A lei, meus amados, ela é o que? Ela é um espelho. Eu olho para ela, eu olho para o espelho e falo, caramba, eu não sabia que eu era tão ruim assim. Eu não sabia que eu era tão pecador assim, eu não sabia que eu estava desse jeito. Esse é o propósito da lei. O propósito da lei, meus amados, não é apontar o que a gente faz, né? Apontar o erro do irmão, que ele está pecando, que ele está indo contra as regras da igreja, vamos disciplinar. O propósito da lei é apontar o meu erro, é apontar quem eu sou, é o espelho que eu devo olhar. A lei serve para isso, meus amados. É por isso que o John Stott, ele fala que a lei, ela é transmitida para que antes de melhorar, piore. Ou seja, nós antes, meus amados, nós temos que receber a notícia ruim, para depois receber a notícia boa. Qual é a notícia ruim? É eu olhar para a lei e falar, caramba, como eu estou sujo, como eu estou perebento, como eu sou ruim, como eu estou bagunçado. Mas agora, a lei fez eu enxergar quem eu sou, e agora eu olho para Cristo, e agora eu consigo ter uma nova perspectiva de viver, porque Ele é lindo, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é perfeito. Entenderam o papel da lei? Entenderam o que a graça faz, meus amados? Irmãos, se você se achar bom o suficiente, você nunca vai conseguir apreciar plenamente o Evangelho.
Agora, meus amados, quem percebe, ou quem percebeu que tinha muitos pecados e percebeu que foi perdoado, aprendeu a amar de verdade. Irmãos, preste atenção nisso. A medida que o nosso amor por Deus, a medida do nosso amor por Deus, ela é, meus amados, inversamente proporcional à medida da nossa consciência pelo pecado. Quando eu acho que eu não tenho muito pecado, quando eu acho que eu sou muito bom, quando eu não tenho gratidão a Deus, sabe como que eu vou olhar o sacrifício de Deus? Legal, Ele fez por mim. Como o exemplo do rapaz que eu estava falando quando a gente ia evangelizar, é legal, então eu não sou tão ruim assim, porque Ele me amou. Meus amados, mas quando eu percebo que eu sou espiritualmente, que eu estava espiritualmente morto, quando eu percebo que a minha mente estava falida, eu olho para Deus e falo assim, nossa, o que o Senhor fez por mim é algo maravilhoso, é algo que eu não poderia fazer. Então, a lei, ela vem para isso, meus amados, ela vem não para apontar o pecado do irmão, o erro do irmão, ela vem para apontar quem eu sou, ela vem para mostrar quem eu sou. E o versículo 21 e 22, agora ele fala assim, ó, então, a lei opõe-se à promessa de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Em resumo, o que ele está falando? A lei, ela é boa, mas ela é boa quando ela tem o que? O seu propósito. Ela é boa quando ela mostra tudo que é contrário à vontade de Deus. Ela é boa quando ela reflete o caráter santo de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela não está afirmando que não existe um ser humano na face da terra que seja bom, ou seja, sabe aquelas pessoas que falam assim, não, peraí, eu posso até pensar que eu sou ruim, mas eu não faço mal para ninguém. Irmãos, não tem um ser humano essencialmente na face da terra que seja bom, mesmo que ele não faça mal para ninguém. Sabe, meus amados, sabe por quê? Porque quando for entre você escolher entre a sua sobrevivência e a sobrevivência de quem está do teu lado, você vai escolher pela sua sobrevivência. Quando for para você escolher entre matar a sua fome ou matar a fome de quem está do seu lado, você vai escolher matar o quê? A sua fome. Quando for, meus amados, para escolher entre você sobreviver ou você dar a vida por alguém, você vai escolher o quê? Você sobreviver. Sabe por quê? Nós podemos ser até crentes, até se achar as pessoas mais bondosas, fazer caridade, participar de tudo, mas na hora que apertar, nós vamos revelar quem nós somos. Vai ser revelado quem nós somos. Então, meus amados, como as crianças, já viu as crianças com um brinquedo? Dá um brinquedo para duas crianças. Quando uma criança pega o brinquedo da outra, o que a outra vai fazer? Provavelmente vai pegar e tacar na cabeça da outra. Por quê? Porque ela vai revelar quem ela é. Em essência, ela já é ruim. Em essência, ela já não é boa, por mais que é bonitinha e é fofinha, mas ela não é boa. Então, meus amados, a gente começa a ver que o propósito da lei é o que? É nos mostrar o nosso pecado, para a gente buscar o que? A graça de Deus todos os dias. A intenção, meus amados, da lei, embora ela seja boa, ela nunca foi ser fonte de vida, mas apontar para a vida. Então, a lei, ela não é fonte de vida. A lei, ela serve para apontar como nós somos pecadores, de forma pessoal, mas não é cumprindo as regras que nós temos hoje aí que vai nos fazer ir para o céu. Não é cumprindo, eu não bebo, eu não fumo, eu estou em todos os cultos, eu participo de tudo, eu mantenho a minha vida religiosa, eu mantenho uma tradição, meu irmão, não é isso que vai te levar para o céu. A lei, ela vai fazer você não ir contra os seus impulsos, mas ela não vai te salvar. O que te salva é a graça. A lei, ela te aponta para a fonte, como eu falei, o espelho. Eu vejo quem eu sou e eu olho para a fonte, que é Cristo. Amém ou não amém? Então, a lei, meus amados, ela é o quê? Ela é colocada como um tutor. Perdão, falei errado. É muitos pensamentos. Preste atenção, quando a lei ela é colocada como um tutor, sabe o que ela se transforma? Ela se transforma em um sistema.
e um sistema que impõe regras. E o que mais a gente vê, meus amados, são igrejas formando sistemas para formar regras e regras para falar quem é pecador e quem é santo. São pastores e líderes formando sistemas, formando regras daquilo que eles não gostam para falar quem é santo e quem é pecador, para falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Irmãos, aqui o ponto não são as regras, o ponto aqui da lei é traduzir o princípio, e é isso que nós temos que entender nessa noite, irmãos. Lembra, por exemplo, quando foi instituído a lei do cinto de segurança, eu lembro que um monte de gente reclamou, mas vai me machucar, eu não preciso usar cinto de segurança. Com o passar do tempo a gente foi entendendo, muita gente morreu porque não usava o quê? Cinto de segurança. Então, meus amados, qual foi o princípio? O cinto é para apertar a gente, deixar a gente incomodado? Não, o princípio é o quê? O cinto era o quê? Para salvar vidas. Igual o capacete, quando foi colocado que todo mundo tem que usar capacete. Então a gente falou, mas não precisa de capacete, é quente, eu me sinto abafado aqui dentro. Irmãos, o princípio é eu me sentir abafado ou incomodado porque tem algo na minha cabeça? Não, qual é o princípio? O princípio é eu não sofrer um acidente e não morrer porque eu bati a cabeça. Então, meus amados, o objetivo final e aplicação é sempre o princípio e não a manutenção da norma. E o que a gente faz? A gente pega a igreja e a gente quer manter a norma, mas a gente não quer trabalhar o princípio. E é isso que começa a trazer uma vida religiosa para dentro da igreja. É aí que muita gente se perde. Por exemplo, a questão do dízimo. A questão do dízimo, meus amados, no Antigo Testamento teve um momento que Deus ele fez o quê? Ele ordena o dízimo. Então ele fala, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Ele fala isso em várias vezes e o texto clássico é Malaquias que todo mundo fala. Mas por que Deus ordena o dízimo, meus amados? Deus ordena o dízimo, sabe por quê? Porque eu e você somos avarentos. Porque eu e você somos egoístas. Então ele fala assim, eu vou estipular o quê? Eu vou estipular uma porcentagem para que você possa contribuir com a casa de Deus. Porque se eu não estipular uma norma, você não vai dar nada. E é aí que as pessoas se perdem, meus amados. Sabe por quê? Porque o propósito não é a gente ficar agora triste, chateado, porque eu tenho que dar 10% durante toda a minha vida para a igreja. Não, meus amados, o propósito é o quê? É que através da norma nós compreendamos o princípio. Qual é o princípio? Eu dou por generosidade. Então o princípio é o quê? É a generosidade. A norma é o quê? É os 10%. Por quê? Porque nós somos ruins. E nós, se não tiver uma norma, a gente não vai dar os 10%. E aí, meus amados, é o quê? É a lei servindo de guarda contra a minha avareza, contra a sua avareza. Mas é a lei também servindo de tutor, sabe para quê? Para que eu possa chegar no princípio, que é o quê? A generosidade. Um outro extremo, a questão do sábado. A questão do sábado não é eu não trabalhar no sábado, né? A questão do sábado, meus amados, qual é o princípio? É eu descansar. Esse descanso pode ser segunda, pode ser terça. Deus estipulou o sábado para eles descansarem, para não fazer nada, mas o princípio é o quê? É o descanso, não é guardar o sábado. Estão entendendo? Para que serve a lei? Ela serve para a gente entender qual é o princípio daquilo que é apresentado. E, meus amados, infelizmente, tem gente que só consegue obedecer norma, mas nunca consegue traduzir princípio. E a questão, meus amados, não é o mínimo que eu tenho que dar. A questão, meus amados, não é se está no Antigo ou no Novo Testamento. Porque isso, gente, é pergunta de criança. Quem vive dentro da igreja o tempo todo só querendo traduzir princípio, não, eu tenho que manter o princípio da congregacional. Nós somos uma igreja tradicional, então não pode pintar a parede, não pode apagar a luz, tem que ter salmos todo dia no culto. Se a gente só viver de norma, a gente nunca vai entender o princípio. Entendeu? O princípio, meus amados, ele é mais importante do que a norma. A norma estabelece até onde nós podemos ir, mas o princípio é o quê? É conseguir contextualizar e pregar o evangelho para as pessoas entenderem o princípio, que é o quê? O descendente.
que é a palavra que é escrita. Estão entendendo a diferença de princípio e de norma? E às vezes a gente fica preso o quê? Só na norma. E a gente não esquece que temos um princípio para a gente conseguir alcançar, então, o crescimento da igreja. E aí o que mais tem aí são igrejas bíblicas que estão conseguindo hoje entender o princípio da pregação do evangelho, e estão seguindo, e estão enchendo, e a gente às vezes vai ficando para trás. Por quê? Porque a gente está preso só numa norma, e não consegue entender qual é o princípio para a gente pregar o evangelho. E é por isso que a nossa denominação, ela está cada vez mais o quê? Diminuindo. E tem uma pesquisa que 2050, se continuar assim, ela acaba. Por quê? Porque a gente fica preso em quê? Em norma. E não consegue olhar para o princípio. Amém ou não amém? Então, meus amados, a gente tem que entender isso. Sabe por quê? Porque se você está pegado na norma e não traduzir um princípio, você jamais vai entender na questão do dízimo o que é generosidade, que é o quê? Fazer o reino de Deus avançar. O que é contextualização? Pregar de forma eficaz a palavra de Deus. E isso se torna uma fé infantilizada, sabe? E sabe, meus amados, o que acontece? O que acontece, meus amados, é que agora a gente tem liberdade para viver em Cristo, porque nós entendemos que a lei, ela não veio nos aprisionar, mas a lei, ela veio me ensinar a entender qual é o princípio que eu faço as coisas. Por que eu obedeço? Eu obedeço para ir para o céu? Não, eu obedeço porque Cristo fez uma obra por mim e é prazeroso obedecer a Ele. Porque eu sirvo na igreja? Eu sirvo para ganhar um mérito de um grande galardão que todo mundo fala, não, quanto mais você trabalhar, teu galardão vai estar no céu. Eu não sirvo para ganhar um grande galardão, eu sirvo porque eu vivo uma vida para Ele entendendo o que Ele fez na cruz. Sabe, gente, tudo muda. É mais fácil de eu me enganjar com os homens, com os jovens, com as mulheres, com os adolescentes, com as crianças, com as programações da igreja. Sabe por quê? Porque isso não se torna um peso. Servir não se torna um peso. Servir, fazer as coisas não se torna um peso, mas se torna uma alegria, não se torna obrigação, se torna algo leve, não se torna um jugo pesado. Entende, gente? Então eu não obedeço mais por medo ou por norma, mas eu obedeço agora, sabe por quê? Por amor. Então está aqui, porque eu estou aqui na quarta-feira, com frio. Vocês estão aqui na quarta-feira, nesse frio, porque eu trabalhei o dia inteiro, o tempo que eu tive, eu consegui preparar essa mensagem, e fui ver a questão de música, para preparar a música, e ver o pessoal mais cedo para preparar a música. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui cumprindo uma norma de um culto de quarta-feira, a gente está aqui cumprindo um princípio de uma vida de adoração a Deus. Sabe? Tudo muda, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, a gente não fica levando um peso. Caramba, eu não consegui cumprir nada essa semana, então eu não sirvo mais para trabalhar. É por isso que muita gente sai da igreja, porque ela começa a colocar um jugo de uma lei sobre ela, mas ela não entende que antes da lei veio uma graça, e a lei só faz, é para ela entender quem ela é, para ela continuar buscando todos os dias a graça de Deus. É isso que importa. Então, meus amados, sabe por que eu vivo essa vida? Porque o descendente não fez um contrato comigo, mas um descendente, ele fez uma promessa de graça para eu estar aqui e para você estar aqui, para a gente viver essa vida. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé então? Então que você viva uma vida não de contrato, mas você viva uma vida de promessa. Você pode vir aqui na frente para a gente orar todos juntos? Mensagem do louvor também.